Normalmente, quando a gente compra um aparelho, a primeira coisa que a gente quer saber é as especificações, o que ele é capaz de fazer. E normalmente a segunda sempre é a bateria, ainda mais para saber quanto tempo de autonomia tem para que você possa utilizar aqueles recursos. E nesse vídeo eu vou falar mais sobre a bateria do Galaxy Watch 4, então bora pro vídeo! Eu já utilizei o Galaxy Watch 4 por 3 semanas e eu já tenho algumas observações para fazer, não só sobre a bateria, mas sobre outras coisas também, mas esse vídeo é especificamente sobre a questão da bateria. Eu utilizei vários recursos do relógio. Normalmente vocês sabem já que eu já falei sobre a bateria do Galaxy Watch Active 2 nesse canal, e tem vários recursos dele que eu não uso. Não é que eu não uso porque eu não gosto, não é que eu não uso porque eu não acho interessante, não, é porque no meu dia a dia termina não fazendo muito sentido. Mas nesse aparelho, no Galaxy Watch 4, eu utilizei a maioria dos recursos dele justamente para poder saber o que ele é capaz, né? E trazer para vocês a autonomia de bateria em relação a esses recursos. Eu fiz 3 testes, um com desempenho máximo, outro com desempenho médio e outro com desempenho mínimo. Vamos começar pelo desempenho máximo. No desempenho máximo, eu utilizei a maioria das configurações lá no talo, lá em cima. Então, eu utilizei o brilho automático. Dependendo da luminosidade do ambiente que você está, a luminosidade da tela do Galaxy Watch 4 pode mudar, assim como no smartphone, se o brilho automático estiver ativado. Em relação à parte da saúde, eu deixei o medidor de batimentos cardíacos monitorando continuamente os meus batimentos cardíacos e também utilizei o monitoramento de sono. Deixei a função de economia de energia desativado, o Always On Display ativado e a localização ativada. Então essas foram as configurações que eu utilizei para o desempenho máximo. E o que eu fiz nesse período utilizando o desempenho máximo do relógio? Eu respondi notificações de forma nativa, né? Tanto por áudio falando, ele não envia áudio, tá, nativamente, mas se você for responder por áudio, enquanto você vai falando, ele vai digitando para você. Utilizei o método de escrita, teclado, fui utilizando de várias maneiras para poder responder as notificações e eu deixei muitos aplicativos me notificarem nesse período. Então, lá na parte de configurações da notificação, eu deixei vários aplicativos ativados para me enviar notificação do smartphone para o meu relógio. Outra coisa que eu fiz bastante, como foi a primeira semana ali que eu estava com o meu smartwatch, eu terminei utilizando bastante para fazer download de aplicativos. Então eu baixei alguns aplicativos no meu smartwatch, também alguns visores de relógio novos que eu estava vendo lá. Mexi bastante, fiquei trocando bastante os visores de relógio justamente para poder conhecer mais sobre o relógio. E outra coisa que eu fiz foi escutar música utilizando fones Bluetooth, diretamente conectados ao smartwatch. Não sei se vocês viram o meu vídeo já falando sobre o review, né, do Galaxy Watch 4 com as funcionalidades e configurações. Existe um gerenciador do Buds. Então, se você tem um Galaxy Buds, tem como você gerenciar as configurações do Buds através do seu smartwatch. Qualquer outro fone Bluetooth não vai ter a mesma configuração, somente os Galaxy Buds, né, que são os da Samsung. Mas é possível conectar outros fones, tá? Você só não vai conseguir colocar configurações específicas no fone, você não vai conseguir gerenciar essas configurações, mas conecta outros fones normalmente. Um outro recurso que eu utilizei foi o monitoramento de sono. Então, durante a noite eu fiquei com o relógio no pulso, ativei o modo boa noite, né, que ele deixa no modo não perturbe, e utilizei o monitoramento de sono durante a noite toda, realizando a aferição de oxigênio no sangue e monitorando os batimentos cardíacos. Então tá na hora de saber quanto tempo durou o meu smartwatch nessa configuração com esse tipo de utilização. Durou 18 horas. Durou menos de um dia, menos de 24 horas, né? Eu tirei o relógio do carregador, era por volta de umas 8, 9 horas da manhã e no dia seguinte de manhã eu já precisei recarregá-lo novamente. Deu para utilizar durante um dia, fiz o monitoramento durante a noite e no dia seguinte de manhã ele já estava reclamando de que o dispositivo estava com bateria fraca e precisava recarregar novamente. Agora eu vou falar como eu utilizei o relógio com desempenho médio. No desempenho médio é simples. Eu desativei alguns recursos que normalmente consomem bateria
e utilizei o relógio normalmente, como eu utilizaria em qualquer outro dia, e também com alguns recursos a mais, né, como por exemplo o exercício. Então agora eu vou falar sobre quais configurações eu utilizei no relógio para o desempenho médio. Brilho automático desativado, o tempo de tela acesa de no máximo 15 segundos, localização desativada e monitoramento de sono desativado. Desativar mesmo o monitoramento de sono só tem duas possibilidades. Ou você simplesmente não utiliza o relógio enquanto dorme, ou você utiliza ele desligado. Se você dormir com o relógio, se você deixar no pulso ele ligado e dormir com o relógio, ele já realiza o monitoramento de sono. Eu procurei em alguns lugares para poder desativar, né, o monitoramento de sono para poder utilizar o relógio enquanto eu durmo, mas sem o monitoramento, porém não tem nenhum lugar que eu encontrei para poder desativar esse recurso. Então a maneira que eu utilizei desativado foi simplesmente não utilizando o relógio enquanto eu dormia. Então essas foram as configurações que eu utilizei e a minha utilização foi para responder notificações, sempre, né? Escutei músicas utilizando o fone Bluetooth e realizei o monitoramento de um exercício. E utilizei a medição de batimentos cardíacos somente quando eu estivesse em repouso. Com o relógio nessa configuração e utilizando conforme eu falei, né, conforme foi o meu uso diário, a bateria durou 20 horas. Eu percebi que o consumo nessa utilização foi mais por conta do exercício que eu fiz, porque ele utiliza muitos recursos para realizar um monitoramento de sono, como os batimentos cardíacos, a quantidade de passos que eu estou dando, o GPS para poder ver a localização. E em relação ao GPS, por mais que eu tenha desativado, tem uma opção dentro do aplicativo do Samsung Health que você pode ativar a sua rota ou desativar, no caso estava ativada. Então, por mais que a localização tivesse desativada, durante os exercícios ela ativa porque eu não desativei esse recurso. Então, durante os exercícios eu percebi que gastou um pouco mais de bateria, mas é porque ele utiliza bastante recurso para poder realizar um monitoramento dos exercícios. Agora falando sobre o desempenho mínimo, e dessa vez foi mínimo mesmo, porque bastante recurso foi desativado. No caso do desempenho mínimo, eu utilizei a economia de energia, que dá para ser ativada diretamente no relógio lá nas configurações rápidas. Então eu utilizei o próprio recurso do aparelho para poder realizar a economia de energia. Nessa economia de energia, ele desativa várias coisas. Inclusive eu vou ter que ler, senão eu não vou conseguir falar todos aqui. Então ele desativa o Always On Display, ele limita a velocidade da CPU, ou seja, do processamento dos aplicativos do relógio, reduz o brilho em 10%, limita o uso de rede em segundo plano, limita a verificação de localização em segundo plano, limita também a sincronização em segundo plano, reduz o tempo limite da tela para 15 segundos, que foi a configuração que eu utilizei no desempenho médio, desativa o gesto de ativação, que é aquele gesto que quando você faz assim para olhar para o relógio ele acende, isso também foi desativado, e também ele não realiza as configurações de software. Caso tenha alguma atualização de software, ele não fica buscando, ele não fica procurando. Normalmente nos smartphones sempre aparece, né, uma atualização, o celular mesmo, ele já avisa que tem uma atualização para ser feita, e aí você tem a opção de atualizar ou não. Tem como desativar essa busca automática para verificar se tem atualização toda hora. Então ele desativou também essa busca por atualizações. Então ele desativa bastante coisa na economia de energia. E o que eu utilizei nesse meio tempo? Eu respondi notificações, escutei músicas conectado com o fone Bluetooth no Galaxy Watch 4 e também realizei o monitoramento de sono. Foram basicamente essas coisas que eu fiz nesse tempo. Com essas configurações e essa utilização do relógio, ele durou 29 horas. Então ele durou mais de um dia, ele durou um dia e meio aí, mais ou menos. Então esse foi o máximo que eu consegui chegar com o relógio. E tem um detalhe sobre a questão da economia de energia, né, dessa configuração que já é do próprio relógio que você pode ativar. Infelizmente você não pode editar o que vai realizar economia ou não, como por exemplo, eu quero ativar a economia de energia, mas eu quero que tenha o gesto de ativação, de que quando eu viro o pulso, ele ativa a tela do meu smartwatch. Não tem como você ter essa opção. Inclusive, se você for lá nas configurações e tentar ativar o gesto, né, de ativação da tela, ele não permite, ele informa que a economia de energia está ativada e que você não pode realizar a ativação daquele recurso enquanto a economia de energia não for desativada.
Então isso é uma coisa ruim, porque, por exemplo, foi o que melhor deu autonomia de bateria. Mas nem todos os recursos que foram limitados eu realmente não uso. Que nem, por exemplo, nisso tudo, o que mais me prejudicou foi a questão de virar e ativar para eu poder ver a hora. Porque quando você compra um relógio, o mínimo que você espera é conseguir ver a hora. E eu não estava conseguindo ver a hora, a não ser que eu apertasse o botão para poder acender a tela. Então isso realmente foi muito chato. Em relação às outras coisas, sinceramente, eu não senti falta. E eu não senti que o desempenho dele foi pior, porque eu consegui escutar músicas normalmente, eu consegui fazer as tarefas utilizando ele normalmente, não teve uma limitação tão grande, mas o gesto de ativação eu senti bastante falta. Então, se isso fosse customizável, seria muito melhor, porque eu poderia ter a opção do que desativar. Então, esses foram os testes que eu fiz. Em relação ao tempo de carregamento, vamos supor, o relógio ele foi lá para 5%, e eu vou realizar o carregamento. Ele demora por volta de 1h40 para poder realizar o carregamento completo. Isso depende muito da quantidade de bateria que você ainda tem no relógio. Se for zerada, provavelmente vai ser um pouquinho mais que isso, mas é aproximadamente 1h40 para o tempo de carregamento total do relógio. Para ser sincero para vocês, eu não achei a bateria do Galaxy Watch 4 boa. Inclusive a do Galaxy Watch Active 2 eu acho que dura um pouquinho mais, eu acho que ela resiste um pouquinho mais à utilização de recursos avançados dele, diferente desse Galaxy Watch 4 que eu achei que durou bem menos. E eu vou ser bem sincero para vocês, se esse carregamento ele fosse mais rápido, vamos supor que em 30 minutos ele carregasse... Vamos supor que o relógio carregasse em 30 minutos, 100%, 30 minutos. Eu estaria satisfeito, eu não ia ter problema nenhum, eu não ia nem reclamar da bateria, não ia falar nada. Mas eu acho que o carregamento desse smartwatch é muito demorado. Eu tenho um Note 20 Ultra e ele carrega mais rápido do que o meu relógio. Então, sinceramente, eu achei o tempo de carregamento muito demorado. Se ele, que nem eu falei, se ele carregasse 100% em 30 minutos... Nossa, eu não ia reclamar de nada, porque eu ia, quando eu visse que a bateria estava bem baixa, já ia colocar ali, vou lá, tomo um cafezinho, voltei, já estaria 100%, e aí eu ia ter esse período todo para poder utilizar o relógio. Mas o carregamento é demorado. Uma coisa que eu gostaria de falar é que o consumo de bateria depende muito da maneira que a pessoa utiliza, depende muito dos recursos que ela utiliza. Então, uma pessoa que recebe muita notificação, recebe muita ligação, normalmente ela vai gerenciar essas coisas pelo relógio também. Então, o consumo de bateria vai ser maior. Tem gente que utiliza esse recurso menos, mas utiliza outro recurso. Só que esse outro recurso utiliza menos bateria do que, por exemplo, responder milhares de notificações. Então, depende muito da utilização da pessoa. Eu fiz esses 3 testes com esses tipos de desempenhos diferentes e se eu fizer de novo, provavelmente eu vou ter um resultado diferente, mesmo utilizando as mesmas coisas, mesmo utilizando as configurações referente aos testes que eu fiz. Então, se sua bateria não durou o mesmo tempo que a minha e você utilizou as mesmas coisas, não se assuste, porque depende muito da frequência que você utiliza esses recursos, tá? E em base desses testes, já dizendo que a bateria não é algo tão legal no Galaxy Watch 4, e inclusive a gente só sabe que algo não é bom ou é bom por ter experiência com outras coisas. Então provavelmente se o seu primeiro smartwatch é o Galaxy Watch 4, você pode simplesmente não estar achando nem ruim nem bom a bateria, justamente porque você não teve uma experiência com outro relógio. Então eu estou trazendo esse resultado baseado numa experiência que eu tive com os outros relógios. Eu já tive o Galaxy Watch 2 e o Galaxy Watch Active 2, então por conta de ter experiência com eles, eu sei que a bateria desse não é tão legal. Ainda mais porque como esse é um mais avançado, a gente espera que várias especificações melhorem, né? E não foi o caso com o Galaxy Watch 4 em relação à autonomia de bateria. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. O vídeo da bateria aqui, da análise da bateria do Galaxy Watch 4 ficou muito extensa, então eu dividi em 2 vídeos. Essa foi a primeira parte. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Não esqueça de deixar seu like se você gostou do conteúdo do vídeo. E se você gosta do canal, já se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Se você quiser ver dicas sobre bateria, que seria a parte 2 desse vídeo, é só clicar em algum lugar aqui da tela que eu vou deixar o próximo vídeo já para vocês. Um abraço e até a próxima!